receber aqui uma figura que é polêmica. O povo diz que ele é polêmico na cidade, mas acima de tudo, ele é um servo de Deus. Ele está já com 20 anos de ministério, é pastor do SEI aqui de Cabo Frio, Centro Evangelístico Internacional, uma igreja que já tem aí 40 anos de existência e está presente em 37 municípios pelo Brasil. Eu não sabia disso tudo, mas fui pesquisar na vida dele, perguntei até para confirmar. Ele é pai de 3 filhos, apesar dessa cara de jovem, né? É casado. Pastor Fabrício Valadares. Boa noite, pastor. Seja bem-vindo ao programa. Boa noite, Juarez. É uma oportunidade dada por Deus para mais uma vez a gente poder falar sobre o reino dele, sobre sua justiça. E no seu programa, porque nós temos características parecidas, né? Nós falamos algumas coisas que trazem peso. Eu tenho compromisso com aquilo que eu acredito. Então, assim, a primeira coisa que eu lhe falei quando cheguei aqui, eu estou disposto a responder qualquer coisa que você quiser, não fujo da raia, até porque o meu compromisso é com aquilo que eu creio. Então, vai ser um programa rico, eu tenho certeza disso, rico. Por que que é rico? Não por causa da minha presença, mas é por causa da sua inteligência. Eu sei que você vai trazer assuntos aqui extremamente relevantes à nossa sociedade. E eu estou pronto. Vim aqui com o coração em Deus, pronto para falar sobre o que você desejar e que todos os telespectadores sejam atingidos por essa graça que eu desejo e essa verdade que eu desejo que chegue. Prazer estar aqui, é todo meu. Prazer é todo nosso. Eu quero dizer para o nosso telespectador que pelo menos uma vez por mês nós vamos manter a característica original do programa, falando francamente, cara a cara com o nosso entrevistado, e vou trazer alguém de relevância para a nossa cidade que tenha muito a contribuir e a falar francamente comigo e com você. O pastor Fabrício, como eu disse, tem 20 anos de ministério, ele é filho de um pai até então, né? O pai dele era espírita, umbandista, mãe católica, na época. Ele foi iniciado nessas duas religiões, mas, como ele mesmo declarou, até ele ser alcançado aí pela graça de Jesus. Quando criança, ele foi uma criança meio depressiva, quase se suicidou, vai contar melhor essa história. Junto com o SEI aqui de Cabo Frio, desenvolve alguns projetos sociais que nós também vamos falar com mais calma durante o programa, importantíssimos. O Restaurante Graça, onde ele atende a igreja, né? Atende moradores de rua e desempregados, em torno aí de 80 a 120 por dia. Acredito até que esse número pode ter aumentado, já que essa pesquisa foi baseada num site do ano passado. Tem o projeto Bom Samaritano, que foca na recuperação aí de vícios e na ressocialização. Terra Fértil, que é a igreja nas comunidades. O pastor Fabrício já teve blog, é um pastor midiático, tem o seu culto aqui sendo televisionado em Cabo Frio, já teve programa, tem na verdade, de rádio. Pastor Fabrício, eu começo te perguntando, você é visto na cidade como um pastor até então polêmico. A que você atribui esse título que lhe deram aqui em Cabo Frio? Esse título para mim é uma honra. Eu vou te dizer por quê. Se eu tenho esse título de pastor polêmico, é porque eu não sou politizado nas minhas palavras. Eu falo com franqueza sobre o que eu creio, sobre o que eu acredito, e por causa disso firo princípios e tradições de muita gente. E assim, todo homem que deseja trafegar pelo caminho da integralidade, ele vai ter que ser polêmico. Seres humanos que gostam de agradar a muita gente, que gostam de estar em unanimidade, são seres humanos sem sal, que não encontraram realmente o seu propósito. Eu estou nessa vida por um propósito. E para cumprir esse propósito, eu vou ter que desagradar muita gente. Gente que não está, talvez, interessada em me compreender, que ainda não está pronta para compreender aquilo que eu falo, aquilo que eu prego. Então, assim, ser polêmico, causar polêmica é uma honra. O ministério de Jesus foi extremamente polêmico. Por exemplo, eu ensino que Jesus foi imoral. Toda vez que eu falo que Jesus foi imoral, todo mundo levanta a orelha. Como que um cara tem coragem de falar que Jesus é imoral? Por que que Jesus era imoral? Porque a palavra moral, ela vem do resultado da maioria. É um trato, é um acordo. Então, assim, a maioria trata sobre alguma coisa e essa maioria diz... Vamos dar um exemplo aqui. A gente faz uma assembleia na sociedade aqui e a gente decide que ninguém pode usar calça vermelha. Então, a maioria decidiu que ninguém usa calça vermelha. Aquilo virou uma lei. Então, chega alguém de calça vermelha, ele é o quê? Um imoral.
Jesus curou no sábado. Jesus tocou em mortos. Jesus tocou em esquife, caixão. Jesus, ele sentou com prostitutas. Jesus falou com publicanos. Então Jesus se tornou um ser humano imoral. Porque Jesus não trouxe leis morais, leis éticas. Entrou no templo e chicoteou vendilhões. Então, o ministério de Jesus, ele foi um ministério inquiridor. Foi um ministério que levou a sociedade a pensar. E todo discípulo de Jesus, ele deve beirar a radicalidade. Então, assim, depois de tantos anos de ministério, eu parei com aquele romance de querer agradar todo mundo, de ser político demais. Então eu falo aquilo que é verdade. Talvez eu não esteja certo, mas é o que eu acredito. Então esse é o meu perfil. As pessoas que andam comigo sabem que eu sou assim, me conhecem assim, e tem sido assim na televisão, em todos os programas. Então a polêmica é uma honra. Você acha, pastor, existe um ônus e um bônus muito grande, eu sei porque a gente comunga disso, quanto a ser polêmico, falar francamente, falar a verdade. E o ônus é muito pesado, em muitas vezes. Mas o bônus também é maravilhoso porque a gente fica com a consciência em paz. Agora, você acha que isso, para um pastor, um líder religioso, agrega, traz mais coisas boas para você e para o seu rebanho ou coisas ruins? Hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, porque para você andar na verdade, na integralidade, você precisa de alguns elementos. Um deles é você ser livre, independente. Um ser humano que não é livre, que não é independente, ele não pode falar o que ele pensa. Ele tem rabo preso, ele está preso a alguma coisa, ele não tem autoridade para falar aquilo que ele fala. Então, assim, nesse passar dos anos, a gente vai entendendo o ministério real, entendendo como as coisas funcionam. Então, assim, essa independência, hoje, por exemplo, eu não ter problema, não estar preso a ninguém, eu não estar enradicado com ninguém, isso me torna livre. Eu posso falar o que eu penso. Uma outra coisa também que faz a gente se tornar polêmico é o medo de perder. Assim, por insegurança, e todo líder, ele tem uma síndrome de popularidade. Essa síndrome de popularidade, de querer ter pessoas, de querer ter muita gente. Então, assim, com o passar dos anos, tudo isso eu fui deixando para trás. Eu fui perdendo esse medo. Então, hoje, nesse exato momento da minha vida, eu não estou muito interessado de... Eu estava falando para um grupo esses dias, eu falei assim, se eu pudesse, eu voltaria atrás, eu recomeçaria lá no Seizinho com 100 pessoas. E eu faria muita coisa diferente do que eu fiz hoje. Hoje, no contexto religioso, há muita clientela, há muito cliente, há muita gente religiosa, muita gente... Então, assim, hoje nas minhas mensagens de domingo, de quinta, são mensagens de confronto, que geram desconforto nas pessoas. Então, assim, se eu pudesse voltar desde o início e treinar e disciplinar aquelas pessoas como realmente é o reino de Deus, eu não teria essa dificuldade. Então, hoje são muitos clientes, muita gente que são frequentadores, não tem comprometimento com a verdade, etc. Então, assim, com a cabeça que eu tenho hoje, a ser polêmico, falar a verdade é a melhor coisa. Porque as pessoas também andam com você sabendo que ele é assim mesmo, ele pensa assim, então a gente ama do jeito que ele é. Então, assim, não tem mais que viver naquele campo minado, de não posso falar isso, não posso falar aquilo, senão a Assembleia me pega, senão as famílias poderosas da igreja. Não, hoje não existe isso. Hoje eu tenho os 2 pés fincados nesse ministério.